Olá, mulheres e mulheres, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido canal. E hoje eu vim aqui com duas missões muito importantes, que é acabar com os dois principais mitos que derrubam a dieta de quase todo mundo que falha pelo meio do caminho. O primeiro é o velho argumento que eu detesto, chamado enjoei da dieta. Gente, esse argumento ele só existe se por acaso você não estiver bem orientado ou não souber usar as ferramentas que vocês têm aí em casa, porque é impossível a dieta ficar monótona se você usar a sua criatividade e souber, é claro, manipular os alimentos. A gente vai aprender isso com muita facilidade hoje, com apenas 3 passos. E o segundo, não tenho tempo, não é prática, é complicado, atrapalha a minha vida. Só atrapalha também se você não for organizado. Hoje, um vídeo muito rápido, muito simples, vocês vão entender como é fácil fazer isso e como pode ser gostoso e divertido criar alimentos e refeições que atendam às suas necessidades e que encaixem na sua rotina. Fica comigo até o final porque vai valer a pena. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Gabi Mafuz, eu sou nutricionista e educadora física, especialista em treinamento de força e genômica nutricional. E eu construí esse espacinho aqui para a gente conversar sobre essas coisas assim, de uma maneira simples, descomplicada, mas principalmente que seja útil no seu dia a dia. Vocês acham que esse conteúdo faz sentido para você? Por favor, fique à vontade, se inscreve no canal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem compartilhar experiências, tiverem até opiniões e críticas construtivas ou não, fica à vontade também, vem aqui nos comentários, eu adoro interagir com vocês. Mas vamos lá, vamos falar então de como montar um cardápio, mas antes disso, deixa eu explicar para vocês o que está pegando. Tenho postado os vídeos aqui, né, da questão da análise genética, e eu divido a minha rotina também muito no Instagram. Deixa eu ligar aqui, que desligou minha tela. E lá eu prometi que eu ia botar, dessa vez eu ia compartilhar com vocês o meu próprio acompanhamento, o meu próprio desenvolvimento. Então eu comecei, né, vou fazer como eu faria com um paciente, só que eu vou fazer uma preparação um pouquinho mais séria, porque talvez eu venha competir no final do ano. Para quem não sabe, eu sou atleta de fisiculturismo, estou sem competir faz uns 5 anos, ando meio preguiçosa, e é importante que vocês saibam disso, porque faz parte da vida esses momentos. E me deu vontade esse ano de fazer uma coisa diferente. E como a gente está usando muito essas informações, e eu nunca fiz uma preparação com foco no meu código genético, eu acho que é interessante porque a gente pode aprender juntos, vocês vão aprender como é que é feito, tirar curiosidades, né? E ao mesmo tempo dividir com vocês como é que eu coloco isso na minha rotina de uma pessoa de verdade, porque apesar de ser atleta, antes disso eu sou uma mulher que tem 2 empregos, igual o Júlio, então eu trabalho com educação física de manhã, dou aula, treino, faço as coisas que eu tenho que fazer na rua, à tarde eu venho para casa ou vou para o consultório e atendo, e depois eu ainda produzo conteúdo, tenho casa, cachorro, família, exatamente a vida que vocês têm, que é aquela vida que não deixa tempo para a gente ficar criando empecilhos ou abraçando frescura. Então, o treino é um treino de verdade, a comida é uma comida de verdade, a dieta é uma dieta que precisa ser prática e caber na nossa rotina. E é isso que eu vou dividir com vocês. E eu acredito que dá para vocês utilizarem essas informações e ir colocando aí na sua rotina, aprendendo, entendendo como pode ser gentil, apesar de ser corrido, como é toda a nossa vida, pode ser gentil, pode ser divertido, pode ser gostoso também. E a gente vai começar exatamente pensando nisso. Como ser gostoso e como não ficar monótono. Primeiro, montar ou não o cardápio. Se você não montar o cardápio, não utilizar ou a sexta, ou o sábado, ou o domingo, ou o dia de folga da sua semana, para sentar por 20 minutos, e você não vai precisar mais do que isso. Organizar o que você vai comer, o que você quer comer, o que tem na sua geladeira, o que precisa comprar, e fazer a sua lista de compras, eu garanto para você, 80% do teu caminho já foi pro beleléu. Porque é nessa organização que a gente consegue eliminar os fatores que nos tiram do foco durante a semana, que é justamente a comida que não está pronta, aquela necessidade que você tem de ir em algum momento no buffet ou de comprar alguma coisa, aquele alimento que faltou na hora, enfim, o tempo que não dá para fazer as coisas. Então, quando você organiza e vê o que você precisa, como é que cabe na sua vida, o que você quer, porque precisa ser o que você quer, né? Dentro daquilo que, né, que cabe, é claro. Vou começar o quê? Descrevendo o que é que eu preciso. Primeira coisa que a gente vai fazer, determinar como
tem que ser essa alimentação? Quem é você e quais são as suas necessidades? Eu vou falar as minhas só para vocês irem entendendo, vocês vão anotando quais são as de vocês. Eu sou uma pessoa que sinto muita fome, tenho polimorfismos genéticos que aumentam o meu apetite e fazem com que eu demore mais para me sentir saciada. Portanto, as minhas refeições têm que ser grandes, tem que ter muito volume. Depois, sem comida congelada, pela razão que eu já expliquei para vocês, sem muitas panelas, porque não tem como eu ficar, né, durante a semana, nenhuma de nós tem tempo para ficar fazendo um monte de coisa. Então, de preferência, prato único ou dois pratos, duas panelas no máximo, uma para carne e uma para outra coisa. Que eu não estou comendo? Sem frango, sem glúten, baixa lactose e baixo em FODMAP, porque eu andei passando meio mal, então eu vou fazer umas semaninhas aí de low FODMAP para dar uma aliviada no intestino, dar uma cuidada dessa parte. Depois, isso é o que eu preciso, certo? Então, dentro disso, eu vou escolher os alimentos que façam parte deste pool de necessidades. Sem FODMAP, FODMAP, para quem não sabe, são os alimentos que são fermentáveis, aqueles que dão gases, muitas pessoas acabam tendo incômodo com isso. Feijão, repolho, brócolis, então esses alimentos não vão entrar no meu cardápio dessa semana. Se eu melhorar, entra na semana que vem, eu vou observando como é que estão as minhas respostas, vou tratar a minha microbiota e assim que eu melhorar, eu volto a reintroduzir esses alimentos. Depois, o que eu tenho na minha despensa? Isso é importante, gente. Isso é economia, isso é inteligência. Você evita desperdício. Quantas vezes a gente abre a geladeira, tem alimento ali que já está mó tempão e a gente esqueceu de usar, já está vencido, enfim, né? O que eu tenho na minha despensa? Eu anotei lá o que eu tinha. Ó. Eu já comprei as carnes durante a semana, e eu fui escolher as carnes que eu tenho vontade de comer. Aí tem que ser patinho e frango o resto da vida? Claro que não. Você, quando for fazer um cardápio, você vai respeitar algumas normas. A primeira norma é a da quantidade. A variação de calorias de uma carne para outra, dependendo se você mantiver a quantidade, que é uma quantidade pequena, 100, cento e poucas calorias, 100, cento e poucas gramas, vai ser minúsculo. O que é importante é você respeitar as famílias, então a fonte de proteína, a fonte de carboidrato, os vegetais, a salada. Você vai fazer a troca que você quiser, a carne que você quiser, desde que você, quando servir o seu prato, você coma a mesma quantidade. O que vai fazer, né, diferença? A média no mês inteiro. Então, um dia eu vou comer um filé de peixe, por exemplo, que é muito menos calórico do que uma carne, de uma carne de um patinho, de uma carne bovina qualquer. No outro dia eu vou comer uma bisteca, como eu fiz essa semana, que vai ser um pouco mais calórica. Na média, e isso o nutricionista já pensou quando te deu o cardápio. Claro que você não vai fazer escolhas bobas, como, por exemplo, comer todos os dias carne gorda, como por exemplo, coxa de galinha com pele, sabe? Ou pelo menos preparações que sejam muito mais calóricas. É nisso que a gente vai se atentar. Mas você não é proibido e nem condenado a comer frango, peito de frango sem graça e patinho o resto da vida. Você vai poder comer o que você quiser, desde que você respeite essas quantidades e as famílias. E o que eu comprei, tá? Eu comprei carne moída, que eu não comprei patinho, eu comprei músculo, porque eu acho mais saborosa. Eu comprei bisteca de porco, comprei mignon suíno, porque tem uma receita que eu comi num restaurante que eu quero imitar. E Deus abençoe que dê certo. Se der certo, vai pro Reels do Instagram, daí vocês dão uma olhada lá. Ovos, cuscuz, papel de arroz, batata doce, mandioca, batata frita congelado e milho enlatado. Do que tem no meu armário e aquelas coisas básicas, tempero e tudo mais. Do que tem no meu armário que eu vou querer usar, é isso aqui. Vou pegar isso daqui e vou compor do jeito que me der vontade, com cardápios que sejam agradáveis, que qualquer um que já cozinhou em algum momento da vida já tem mais ou menos uma noção. E é claro que ao longo da semana, se não me der vontade no dia, ou se alguma coisa acontecer no meio do caminho, eu consigo administrar se eu respeitar esses fatores que eu falei, a família do alimento e a quantidade. O que eu montei? Ó, dá uma olhadinha. Café da manhã. Eu vou botar cuscuz com ovo, que eu já tenho, o suco de fruta, daí eu, né, uma fruta por dia, aquela coisa toda, um suco de fruta que eu tomo todo dia, os meus suplementos da manhã. Pré-almoço. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa que eu sinto muita fome? Se eu sentar com um apetite demais na mesa, a chance de eu comer a mais é muito grande. O que eu faço para liberar mais leptina? Eu antecipo o meu almoço,
E uns 30 minutos antes eu faço um suquinho de fruta, que tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou jantar, tá? Enquanto eu tô gravando esse vídeo. Tá aqui, ó. Hoje eu fiz um suco de maçã e eu boto uma colher de psyllium, que é uma fibra que ela vai se expandir no meu estômago junto com esse suco. Essa movimentação do estômago, esse aumento de volume, vai comunicar para o meu cérebro que eu estou alimentado e vai já começar a liberar leptina. Quem tem resistência à insulina, eu uso essa estratégia, porque a fibra faz a diminuição da velocidade da absorção. Quem tem muita fome, eu uso essa estratégia aqui também. Pessoas que têm dificuldade no trânsito intestinal, têm um intestino mais preso, é a mesma estratégia. Então, se você tem algum desses problemas, já fica a dica aqui, ó. Eu chamo de monjaro de pobre. Ele faz exatamente a mesma coisa que o monjaro faz. Ele vai fazer você liberar a GLP-1, ele vai retardar o esvaziamento gástrico, vai fazer com que você se sinta mais saciada por mais tempo e vai diminuir a absorção da insulina, vai diminuir a absorção da glicose. Exatamente a mesma coisa. Então, se você não tem R$ 2.000 para fazer o tratamento com monjaro, começa a experimentar aqui, ó. Meia hora antes do almoço, um suquinho, qualquer fruta. Lembra que eu falei que o importante é a média? Ai, não posso comer tão fruta porque sobe a minha glicemia. Isso é coisa de gente que não estuda. Qualquer fruta vai te fazer bem. Come ela inteira, bate aqui, ó. Não tem problema fazer suco. É uma maçã. Uma maçã inteira ou uma maçã batida no suco é a mesma maçã. Então, coma a sua maçãzinha. Pera, melão, enfim. A fruta que tiver aí. Colherzinha de psyllium, já era. A própria fruta já é doce, não precisa adoçar. Tá tudo certo. Pré-almoço. Depois, almoço, na segunda-feira, que vai ser o mesmo da janta, pelas razões que eu falei. Carne moída com chuchu. E por que o chuchu? Porque o chuchu. Ai, chuchu não tem gosto de nada. Exatamente, meu amor. Se você não tem o hábito de comer legumes, chuchu é uma excelente opção para você, porque não tem gosto de nada. Você mete lá, vai dar volume na minha comida. Eu vou comer o dobro, porque eu vou botar 50% de carne e 50% de chuchu. Em vez de comer uma porção de 100, 120 gramas, eu vou comer 250, 300, que eu vou encher aquilo ali de chuchu, que não vai comprometer o gostinho da minha carne, vai dar o volume que eu quero e ainda vai diminuir a quantidade de calorias por porção. 200 gramas de carne moída com chuchu é praticamente a mesma coisa do que 100 gramas de carne moída, porque o chuchu é quase nada, entendeu? Olha o tanto que é bacana fazer isso. Pode ser chuchu, pode ser abobrinha, pode ser cenoura. Eu vou variar durante a semana para poder também variar os micronutrientes, os vitaminas e minerais que vão vir desses legumes. E eu também não tenho mais uma panela separada para fazer o tal do legume. Eu já vou tacar lá dentro junto com a comida. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa com arroz. Eu vou fazer a carne moída com chuchu e o arroz com cenoura. Tá feito carreto. Salada eu vou comprar prontinha de pacote ali no Pão de Açúcar da esquina, porque eu não tenho que lavar, não tenho que cortar, não tenho que preparar, porque a gente sabe que é chato e a gente deixa de comer por causa disso. Saladinha pronta, azeitinho ali na mesa na hora, acabou, tá feito o carreto, resolvido o meu problema. Lanche da tarde, a batata doce recheada com carne moída, que eu já vou deixar cozida previamente. Vou pegar a batata doce na geladeira, vou abrir, vou botar carne moída, jogo no air fryer, tá feito, tá resolvido o meu problema. E à noite, vou repetir o almoço, pronto. Terça-feira, ó o cardápio da terça. Ovo cozido de manhã, vitamina de fruta, que daí vai entrar, em vez de eu colocar pão, que eu não estou usando é, glúten, vou colocar uma vitamina de fruta, meus suplementos. Pré-almoço, a mesma coisa, suco de frutas. Almoço, vou fazer uma bisteca na chapa, aquela bistequinha bem gostosa, um purezinho de batata e a saladinha de pacote. Tá ótimo. Por quê? Porque eu vou compensar os legumes e essas outras coisas no resto do dia com frutas, com vitamina, com outros alimentos, porque eu não preciso ter eles o tempo inteiro, eu preciso distribuir de uma maneira equilibrada. Outra coisa que às vezes a gente não raciocina, né? Porque a gente fica preso naquela coisa assim, ó, tem que ter isso daqui. Não, eu vou abrir minha saladinha de pacote, já tá bom, sabe? Não precisa ser, a gente não precisa ser xiita, sabe? Não precisa ser cri-cri com essas coisas. Que a internet acabou nos viciando nesse tipo de hábito por conta da influência dos bodybuilders. E é por isso que eu tô falando aqui com vocês como fisiculturista, além de nutricionista. Quando eu estiver lá perto do palco, perto da competição, e realmente isso fizer uma diferença muito grande na minha preparação, obviamente eu vou pensar sobre isso. Enquanto eu sou uma pessoa normal, num processo de emagrecimento normal, que tenho outras preocupações muito maiores, como organizar a rotina, como organizar o intestino, como adotar esses hábitos e sedimentar, e eu preciso de uma compleição física, né, de um percentual de gordura dentro dos padrões da normalidade, eu não preciso fazer isso. Eu vou, de novo, vou seguir a regra dos três.
Mesma quantidade, mesma família, mesmo número de refeições por dia. Ponto. Lanche da tarde, crepioca com carne moída, aquela mesma carne moída lá, e uma vitamininha de fruta também. Aí pode ser banana, pode ser abacate, a gente vai variando. Quarta-feira, ao invés de comer ovo cozido, eu faço um omelete para não enjoar, com queijo parmesão e boto a abobrinha junto para ele ficar grande, porque só o omelete, gente, não mata a fome. Não mata, nem a minha, nem a de ninguém, não me conta. Não vai ter o pão, né? Então, o que que eu vou botar? A abobrinha, vou fazer um omeletão, tipo aquela fritada argentina, vai dar uma frigideirona desse tamanho e eu vou ficar bem feliz. Suco de fruta suplemento que é de sempre, pré-almoço, suco de fruta com psyllium, almoço e janta, mignon suíno com alecrim, que eu acho que vocês devem visitar lá no Instagram, porque essa receita é muito gostosa e é super prática. Purê de batata doce com alho poró, que eu amo, e aquela saladinha de pacote que já feito carreto. Lanche da tarde, bolinho de mandioca com carne moída, a mesma carne moída, enquanto ela não acabar, ela vai ficar ali, porque eu amo carne moída e ela resolve tudo na minha vida. Podia comer carne moída para sempre, gente. Quinta-feira, no café da manhã, ao invés do ovo, do omelete, uma crepioca com carne moída. No pré-almoço, a mesma coisa. No almoço e na janta, bistequinha cebolada, mandioca frita e a mesma saladinha de pacote. Lanche da tarde, um muffinzinho de whey, aquele de 5 minutos de micro-ondas e suquinho de fruta. Sexta-feira, bolinho de milho com erva doce, bate o milhozinho, erva doce, um pouquinho de aveia, joga lá no micro-ondas, também 5 minutos está pronto. Vitamina de banana com whey e os meus suplementos. Almoço e janta, um arroz carreteiro, feito com a bistequinha, saladinha de pacote, está feito. À tarde, bolinho de batata com carne moída ou com alguma das outras carnes, porque a carne moída já deve ter acabado nesse momento. Até lá a gente vai descobrir. Mas aí a gente dá aquele come, né? Até sexta-feira já deu tempo de ajeitar muita coisa. Sábado, panquequinha de banana, vitamina de abacate. Olha só, aonde que tá a proteína? Vamos no sábado, no domingo eu nem fiz cardápio, tá, gente? Porque vai ser o que sobrou da semana. Mas vamos pegar o sábado só para vocês entenderem a lógica. O que que eu preciso no café da manhã? Eu preciso de uma porção de frutas, preciso de uma porção, né, de proteína, preciso de uma fonte de carboidrato. Essa fruta, ela precisa ser inteira? Não. Ela pode ser batida no suco, ela pode ser misturada na panqueca, como vai ser o caso da banana, ela pode ser batida na vitamina. É importante que ela esteja presente. Fonte de carboidrato, né? Poderia ser o pão, mas como eu não estou comendo pão, pode ser a crepioca, pode ser o cuscuz, pode ser a aveia que eu vou botar na panqueca, pode ser. Que mais? O próprio leite de aveia que eu vou usar na vitamina, tudo isso são fontes de carboidrato. Fonte de proteína, pode ser o whey protein, pode ser um petinho de frango desfiado ou um patezinho de frango, pode ser um atum, pode ser o ovo, pode ser a carne moída, tudo pode. O que que você vai fazer? Olha lá, vai respeitar a quantidade. 2 ovos dá quanto mais ou menos? Dá umas 60, 70 gramas de frango ou de carne, né, em termos vai ter no teu cardápio, se não tiver eu tô te dizendo. Vai dar mais ou menos umas 60, 70 gramas de carne, ou de frango, ou do que seja. Dá para trocar, tá? Dá para trocar. Dá para pegar um lagarto, por exemplo, cozinhar e fazer aquele rosbife, você vai usar. Tudo isso serve. É a mesma coisa em diferentes apresentações, entende? Fica mais simples quando você entende quais são os alimentos. Você vai usar eles como ingredientes para criar o que você quiser. Então, eu posso pegar a aveia e preparar um pãozinho salgado, ou eu posso pegar essa mesma aveia e preparar uma panqueca. Eu posso pegar a banana e comer separado, ou eu posso pegar essa banana, comer grelhada, ou eu posso pegar essa banana e fazer uma panqueca com aquela aveia. Entende? Quando você começa a tratar os alimentos como ingredientes, você ganha a liberdade de criar um universo. Se você ainda abusar da sua criatividade, ainda for ousada e experimentar o universo dos temperos e das ervas, você tem um leque infinito de possibilidades. Eu estou descrevendo aqui rapidamente o meu para o vídeo não ficar muito longo, mas é isso, entendeu? Tudo isso por quê? Porque eu estou tratando esse cardápio como exatamente isso, como ingredientes, como matéria-prima para criar coisas gostosas para eu comer no meu dia a dia, que sejam práticas. Então, ó, no sábado, café da manhã, panqueca de banana, já tem a proteína e o carboidrato ali dentro, os ovos, a aveia e a banana, tá tudo junto. Uma vitamina de abacate para complementar. Os meus suplementos, almoço e janta, o mignon suíno que eu vou fazer a milanesa. A Gabi, você vai fazer a milanesa? Vou fazer a milanesa. Vou.
Pode, pode. Só que eu vou fazer assada ao invés de frita em imersão. É só isso que vai mudar. Coloquei o ovo e a farinha e o negócio ali estragou a comida. Não estragou, meu amor. Sabe o que você vai fazer? Você vai, ao invés de servir uma porção zona de arroz, eu vou fazer um cremezinho de milho e vou servir uma porçãozinha pequena. Eu tirei daquela fração do arroz a quantidade de fontes de carboidrato para poder empanar à vontade o meu filezinho milão, filezinho milão. Percebeu como tudo é possível? Lanche da tarde, a mesma coisa. O que vai ser meu lanche da tarde? Bolovo. O que eu vou fazer? Vou pegar o que sobrou da batata, ou da mandioca, ou de alguma coisa, vou misturar com alguma coisa, vou rechear com ovo cozido e vou comer felizona, vou botar lá na air fryer. Faço uma cobertura bonitinha, pego um azeite com um coloral ou com uma cúrcuma para ele ficar coloridinho, porque às vezes ele fica meio esbranquiçado, né? Quando não é frito em imersão, fica aquela cor meio anêmica. E vou criar. Ai, nossa, nunca vi ninguém comer bolovo na dieta, que você não fez o bolovo certo. Nunca vi ninguém comer milanesa na dieta, porque você não fez a milanesa certa. Então, quem quiser acompanhar as receitas no dia a dia, eu vou postar. Vai ficar, eu acho que dá para colocar aqui naqueles que é tipo Reels aqui, que eu não lembro, shorts, né? Vai para os shorts, as receitas específicas. Mas, independente das receitas, eu quero que vocês peguem o princípio. Quando você conhece a família dos alimentos, respeita a quantidade e, principalmente, adota esse hábito de perceber o que você deseja, o que vai te fazer feliz com aquela comida e experimenta, abusa, mistura, vai errar, vai ter comida que vai fora, sabe? Faz parte do processo. Vai ter comida que vai ficar muito boa, mas esse é o caminho para você descobrir possibilidades que vão dar isso, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo: sustentabilidade, perenidade, longo prazo, soluções que são para você ter de fato como hábito na sua vida. A partir daqui, o que eu vou fazer? Lista de compras, que está aqui do lado, e aí eu vou colocar na quantidade que seja suficiente para minha semana. Aí vocês vão ver, ó, coloquei ali 6 bananas, 7 limões, 21 frutas, né? Que são porções de frutas, porque eu vou comer 4 por dia. Chuchu, cenoura, batata, e aí vocês, né? Aí vocês vão conseguir fazer isso com essa quantidade aí, vocês vão calcular, inclusive, para a família de vocês. Vai economizar. Vai economizar tempo, porque quando você for no mercado com a listinha, você é mais assertiva, você vai buscar exatamente o que você precisa, vai diminuir a chance de você comprar besteira, porque você vai evitar os corredores. O supermercado ele é montado de uma maneira que a gente caia na armadilha da tentação. Os corredores do meio sempre são os corredores que têm os alimentos que a gente não deve comprar. E os alimentos que são obrigatórios, que deveriam ser obrigatórios, eles estão lá no fundo. Pode ver, o açougue fica lá no fundo, normalmente a padaria fica lá no fundo, as frutas ficam lá no canto, que é para você passar por lá, para chegar lá, ter que passar por este caminho, ver aquilo ali, despertar o seu desejo. Enfim, tem toda uma estratégia emocional para captar você para as tentações. Vai de barriga cheia, funciona muito, gente. Vai de barriga cheia, faz uma refeição bem, sabe, caprichada, vai depois do almoço mesmo, sabe? Bem de barriga cheia. Chega lá com a sua listinha de compra, você vai economizar, você vai tirar da sua frente, vai diminuir a chance de você comprar as coisas que não desejam, vai economizar muito tempo, porque você não vai ficar rodando no mercado. Já pega na ordem, praticamente todo mercado tem a mesma montagem, gente. Frutas, legumes aqui do lado, aí lá no fundo você vai passar no açougue, aí às vezes a coisa de limpeza fica aqui, às vezes fica lá pro canto, as bebidas vão ficar lá na outra ponta. Pode prestar atenção, que é para você ter que andar tudo e ir olhando, querendo comprar um monte de coisa. Passa primeiro por aqui: fruta, legume, tarará, carne, aí as coisas de limpeza que você queira, tal. Não precisa passear aqui pelo meio, porque é só esse tipo de coisa. E aí, se você comprar algum tipo de bebida, aqui em casa a gente não tem muito hábito, às vezes só um suco de uva, alguma coisa assim, passa lá por trás mesmo e já faz essa volta e já encosta no caixa lá. Se você evitar os corredores do meio, caso você não tenha autocontrole, vai te ajudar bastante. Faça isso, experimente, e se vocês tiverem mais curiosidades, vai acompanhando ao longo da semana. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá uma curtida, encaminha para alguém que você acha que pode fazer bom proveito dessas informações, e não esquece, isso é só um exemplo, o meu exemplo. O que vocês vão pegar é o contexto geral e vão colocar aí na realidade de vocês, porque o importante é: a dieta tem que caber na vida de vocês e não a sua
vida na dieta. Apega nisso que vai dar certo. Um grande beijo e até a próxima!